Você quer descobrir como equilibrar as tarefas da casa, cuidado dos filhos, vida espiritual, toda a sua rotina e que ela tenha propósito? Então vem comigo que é por isso que eu vou falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou a Vivi e você está no canal Florescendo no Deserto. E eu não sei você, mas eu já me senti sufocada pensando em dar conta de tudo. E o que é tudo? É casa, trabalho, filhos, comida, alimentação, família. É tanta coisa que a gente tem que dar conta que parece que a gente está sempre no negativo. E às vezes a gente se sente sufocada, a gente se sente incapaz e parece que vai ser impossível, que todo mundo dá conta de tudo, menos a gente. Você já se sentiu assim? Muitas das vezes a gente não sabe o que fazer para trazer o melhor equilíbrio que a gente pode trazer para a nossa rotina, para a nossa realidade. E eu quero falar aqui que o que eu vou trazer não é faça assim como. Não, eu vou te trazer princípios que você vai aplicar na sua vida e vai criar a sua rotina ideal, vai criar a sua forma de viver o seu dia. Porque você tem necessidades que são diferentes das minhas, mas a gente seguindo um princípio básico, ele vai servir para qualquer rotina. Tudo bem? Então, como organizar a rotina da casa, do trabalho, de todas as coisas que a gente quer dar conta na nossa vida, sem cuidar sem deixar, né, de cuidar daquilo que também é importante, talvez o mais importante, né, que é a nossa família, nossos filhos, nossa vida com Deus. E para nós, mulheres cristãs, às vezes vem aquele peso, né? É sempre muito falado sobre a mulher de Provérbios 31 e claro, sim, ela é uma inspiração para nós. Se a gente for ficar querendo ser ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ser impossível. Por quê? A gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Eu sempre vou falar isso. A gente pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente cria lista de prioridades, a gente cria uma rotina que é para poder facilitar o nosso dia, para poder deixar o nosso dia, a nossa vida mais fácil. E por conta dessa cobrança, seja nossa, seja das outras pessoas, e a gente ser essa mulher perfeita, a gente se sente sobrecarregada, a gente se sente cobrada muitas vezes o tempo inteiro, mesmo quando ninguém está falando nada. E não é só você que sente isso, ok? Eu também sinto isso e não vou dizer que eu sou perfeita porque eu estou longe disso, mas eu aprendi como lidar com essas cobranças e sim, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas quando a gente sabe que a gente tem um plano, a gente tem um caminho para seguir, fica tudo muito mais fácil. O que acontece quando a gente não tem esse caminho, quando a gente não tem esse planejamento? As tarefas se acumulam, os filhos precisam de atenção. A gente não sabe o que a gente faz primeiro, se a gente faz a comida ou se a gente limpa, lava a louça primeiro, porque está tudo uma bagunça. A casa sempre vai ter coisas para fazer e, além disso, a gente também tem a nossa vida espiritual, que muitas das vezes acaba ficando para depois, porque afinal, à noite, quando tiver um tempinho, eu vou falar com Deus. E às vezes à noite você está tão cansada que você fala, Deus, obrigado pelo dia de hoje, e dorme. Eu não quero falar aqui para você se sentir mais culpada de forma nenhuma. Isso é uma realidade que acontece na nossa vida. E o que eu quero trazer aqui para você é como você pode resolver essa situação, ok? Soluções práticas que você pode colocar aí já aplicando no seu dia a dia, hoje mesmo, porque é isso que a gente quer aqui, uma vida organizada, com uma rotina produtiva para viver uma vida de propósito, ok? Então vamos lá, algumas soluções aí para o seu dia. Eu vou dar ideias aqui que você vai ver qual delas vai funcionar para você, tudo bem? Uma delas é a semana temática. Como que vai funcionar? A semana temática é assim: segunda, dia de lavar roupa. Terça, dia de fazer comida. Quarta, dia de limpeza da casa. Ou seja, cada dia você vai cuidar de uma coisa da casa, ok? E assim você já elimina 80% do seu trabalho, porque a nossa casa ela exige bastante coisa, né? Eu não sei em que é que você trabalha, talvez o seu trabalho também exija essa separação aí. Vou dar um exemplo aqui para produção de conteúdo. Segunda-feira é quando eu faço a minha pesquisa, quais são os temas que eu vou estar abordando, sobre o que eu vou estar falando.
Aí na terça eu crio os roteiros para poder na quarta gravar os vídeos. Na quinta eu edito os vídeos e na sexta eu programo os vídeos. Então cada dia da semana eu faço uma coisa relacionada ao meu trabalho de produção de conteúdo. Você pode fazer isso na sua casa também. Na segunda você lava roupa, na terça eu gosto de na segunda fazer a comida. Por isso que eu coloquei de um dia na semana você tirar para fazer a comida, porque na segunda eu adianto tudo que eu consigo. Eu já corto e tempero as carnes, aí já deixo meio que adiantado as saladas, refogados, essas coisas que eu vou fazer. Então, o restante da semana, na segunda eu gasto um pouquinho mais de tempo, né, para poder deixar isso adiantado, mas no restante da semana é muito rapidinho para fazer a janta. Então, me economiza bastante tempo nesse restante aí, e aí eu posso usar esse tempo que eu tenho para passar tempo com a minha família, para fazer uma caminhada noturna que eu tenho tentado implementar, enfim, você vai ver aí qual que é a sua realidade. Então, a primeira dica é essa, de criar essa semana temática, né? Cada dia você foca em fazer uma coisa. E agora, qual outra forma que você pode usar aí para criar a sua rotina? É dividir o seu dia, cada dia, em blocos de tempo. Então, de manhã você vai focar em tal coisa, de tarde você vai focar em coisa e de noite em outra coisa. Esse tipo de separação, para mim, não deu certo, mas tem muita gente que funciona assim. Então, vamos dizer, de manhã. Vou dar um exemplo para mulheres que trabalham apenas dentro de casa. Então, de manhã é o horário de cuidar das crianças, dar café da manhã, levar para a escola. Então, o período da manhã, vamos dizer que seja separado para as coisas da casa. Então, você cuida de todas as coisas da casa, colocou as crianças na escola, aí você já prepara a comida, já deixa a cozinha arrumada, lava uma roupa que tem para lavar, faz tudo que seja relacionado à casa. De tarde, você se dedica a você, para você estudar, para você ler um livro, para você fazer algo relacionado a você mesma, cuidar de si. E de noite, volta para o cuidado da família, que daí tem a janta, tem o finzinho da tarde, né, buscar as crianças na escola e todas essas outras coisas. Então, você pode dividir em blocos de tempo. Como que você divide em blocos de tempo? Trabalhando fora. Primeiro, você separa o horário que você trabalha fora, ok? Então, esse horário não vai entrar porque é o seu horário de trabalho. E você vai separar em blocos de tempo o restante. Então, o primeiro bloco de tempo você separa o tempo que você dorme, ok? Porque não tem como você usá-lo para fazer outra coisa. Dormir é muito importante. Dormir é um pilar para uma vida organizada. Dormir bem e se alimentar bem. Esses dois pilares aqui, eles são imprescindíveis para uma vida organizada, ok? Então, tenha o seu bloco de tempo de dormir. E as demais horas, vamos dizer que sobrou aí para você 5 horas, 4 horas, não sei quantas horas sobrou para você. Você vai distribuir as suas tarefas nesse período de horas que você tem. Muita gente fica assustada quando ela faz um exercício que eu gosto muito, que é de durante uma semana você anotar tudo que você faz durante as horas do seu dia. Não precisa anotar um minuto, mas pelo menos de uma em uma hora você anota o que você está fazendo. E no final de uma semana você vê como você gasta o seu tempo. Um exercício chocante, de deixar-nos chocados de verdade, mas é muito bom para a gente ver onde verdadeiramente a gente está usando o nosso tempo. E para quem trabalha fora, você vê que você não tem tantas horas disponíveis quanto você pensa que tem, então você não consegue fazer tudo que você gostaria de fazer. Por isso a organização do tempo ela é muito importante, para você usar o seu tempo de uma forma intencional, de uma forma assertiva, para você chegar nos objetivos que você deseja. Então aí, a segunda forma, solução prática aí para você criar a sua rotina personalizada para você, que vai funcionar para você, é criando blocos de tempo. E agora o terceiro, mais difícil, o sofrido para a mulherada. O que é? Delegar. Sim, você não foi chamada para fazer tudo sozinha. Você não precisa ficar sobrecarregada, porque até mesmo se você não trabalha fora, tudo bem? Porque eu falo, as tarefas da casa elas nunca acabam. Mas não é porque você trabalha apenas dentro de casa que você tem que fazer tudo sozinha. Seu esposo pode contribuir de alguma forma, ele trabalha mais, né? Então ele gasta mais energia fora de casa, trazendo o sustento para você cuidar do lar.
mas ele também pode contribuir ajudando, seja lavando uma roupa, lavando uma louça, cuidando das crianças, enfim, né, é parte da família, então também precisa trabalhar na casa. E as crianças também podem fazer coisas, não importa a idade que elas tenham, a não ser que seja bebezinha, mas elas já podem ajudar, elas podem ir aprendendo já desde pequena, aí arrumando os brinquedinhos que elas brincam, a colocar as coisas no lugar, você dá um paninho na mão dela, no começo é difícil, é trabalhoso, a gente se cansa mais ensinando, sim, mas é importante, porque essa criança vai crescer, e aí ela vai, ou vai fazer porque você ensinou ela desde pequena, ou ela não vai fazer porque você nunca a ensinou. Então dá um paninho na mão dela, para ela poder já ir limpando as coisas, dá a vassourinha, compra esses utensílios, né, para ela poder te ajudar em casa, num tamanho que seja proporcional para ela. E isso independe, tá, de ser menino ou menina, porque meninos também arrumam casa, ok? Você também pode procurar aí coisas que facilitem a sua vida. Eu amo tecnologia, sou muito agradecida a Deus por ter nascido neste período da humanidade, onde temos tanta tecnologia, coisas que facilitam a vida. Talvez aí seu marido ele trabalha bastante e não consegue te ajudar em casa, né? Porque o que sobra de tempo ele passa com a família ou ele precisa dormir. Então, que tal investir em uma lava-louças? Talvez seja algo que seja útil aí para todos, porque em vez de você ficar ali perdendo tempo lavando louça, você coloca ali na lava-louça, a máquina lava para você e você também pode estar curtindo esse tempo com a família. Tem aquele aspirador automático, né, que faz a limpeza da casa, você deixa ele lá, programa ele e ele vai fazendo essa limpeza de tempos em tempos. Então, a casa vai estar sempre limpinha. Eu estou doida por um desses, principalmente por causa dos gatos, que soltam muito pelo. Então, eu sempre preciso estar aspirando e varrendo, para poder tirar bastante do pelo. Então, eu acredito que um robozinho desses vai me ajudar muito. Então, veja o que é viável aí para o seu dia a dia. Talvez você possa encontrar recursos aí para te ajudar. E agora, quarto ponto aí que é importante para você ter na sua rotina é a sua vida espiritual. Eu sempre falo que quando eu negligencio o meu devocional, eu funciono melhor de manhã. Então, de manhã é o meu horário de fazer o devocional. Toda vez que eu deixo para fazer depois, eu não faço. Então, se eu não começo o meu dia fazendo o devocional, para mim parece que depois o dia fica todo atrapalhado, eu fico perdida. E assim, mesmo que eu tenha minha lista com coisas para fazer, eu sei que está faltando algo. Eu sei que eu fiz, que eu atropelei as coisas. E tem dia que sim, não dá para fazer e está tudo bem. A gente precisa ser realistas. Não é uma vida utópica, uma vida perfeita, uma vida onde, ai, tudo são flores. Não, não é. Mas eu me esforço para que a maioria dos dias a minha rotina ela seja a mesma. Então, todos os dias eu tento fazer o meu devocional pela manhã. E quando eu não faço, eu realmente vejo a diferença. Eu fico mais nervosa, eu fico mais estressada, eu perco a paciência muito mais rápido. Por quê? Porque eu não tive aquele tempo de me conectar com Deus, de ler a palavra de Deus e ser alimentada por Deus. Então, isso é muito importante na nossa vida. Talvez você precise abrir mão de acordar mais tarde ou de dormir, né, mais cedo. Alguma coisa aí você vai ter que abrir mão para poder ter esse tempo. Talvez você funcione muito bem com um devocional noturno e tá tudo bem. Ou talvez no período da tarde. Eu falei, aquela pessoa que só trabalha dentro de casa, ela talvez consiga ali no período da tarde, onde ela tem um tempinho para ela, consiga fazer o devocional dela ali no período da tarde. Mas é importante você ter esse alimento espiritual na sua vida. Você precisa ter a sua espiritualidade desenvolvida. E isso, às vezes, passa batido na nossa vida. A gente se diz cristã, diz que tem um relacionamento com Deus, mas não pratica isso no nosso dia. Então, cuide dessa área. Você vai ver como isso vai frutificar em diversas outras coisas na sua vida. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Uma das formas de edificar essa casa é com planejamento, com rotina. Sim, rotina não engessa ninguém. Rotina nos ajuda a ter direção no nosso dia a dia para a gente saber o que a gente precisa fazer. A gente vê as crianças desde pequenininhas, como que elas precisam de uma rotina, porque senão elas dormem mal, se alimentam mal, ficam chatinhas, a gente sabe, né? Aquele dia que o bebê sai da rotina, meu Deus, a gente já sabe que vamos ter um dia longo ou uma noite longa, porque atrapalha tudo. Por quê? Nós fomos criadas dessa forma, nós precisamos ela nos impulsiona para fazer aquilo que precisa ser feito.
não é chato, não é monótono, é maravilhoso você poder concluir, chegar no final do seu dia sabendo que você fez aquilo que precisava ser feito. Então, como acabar aí com esse desespero, dia bagunçado de não saber o que fazer? Crie a sua lista de coisas que você vai fazer, quando você vai fazer, a que horas você vai fazer. E isso vai trazer resultados maravilhosos na sua vida. Você não precisa ter uma vida perfeita, porque isso não existe. Mas você pode criar a vida que é a sua rotina ideal, o seu dia a dia ideal, o seu dia a dia que funciona para você, para sua família, para sua casa. Isso é o mais importante. E se você está com alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários se eu puder trazer um vídeo para poder te ajudar. Ou se você quiser aí criar o seu plano para o seu ano, como você consegue colocar em prática tudo isso que eu tenho abordado aqui no canal. A gente tem um manual para uma vida organizada, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você toca ali, ele é super baratinho, é um preço acessível para você poder criar aí o seu planejamento do ano e viver uma vida intencional, viver uma vida de propósito. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!